quem trabalha para pagar a conta é um sistema de escravidão. Eu posso pensar, falar, porque aquilo que eu falo emite uma frequência. Já foi comprovado cientificamente que as moléculas da água se transformam. Como saber, Paula, se aquilo que queremos cocriar está alinhado ao nosso propósito de vida? Viver como se tu já estivesse aqui. E você atrai, porque o teu campo magnético do coração, ele atrai, ele é como se fosse um imã. O que você quer manifestar? Eu quero manifestar uma viagem. Viva como se a passagem já tivesse comprada. Como desbloquear a prosperidade e cocriar a sua realidade? Eu sou Frank Menezes, seja muito bem-vindo a esse canal, que aqui é um espaço para você crescer, para você se orientar. Tantas informações e entrevistas incríveis que nós estamos trazendo com os nossos convidados. E a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga e mestre, fundadora do Desperte Quantic, Paula Cabral. Seja muito bem-vindo, Paula. Gratidão, querido, muita gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui no teu canal, maravilhoso, que você convida pessoas que eu sou fã também, assim como você, e traz aí cada vez mais uma expansão de consciência para todos. Gratidão. Paula, você poderia falar para a gente um pouquinho da sua experiência, como foi que começou esse despertar, de você falar sobre o tema ligado ao quântico? Eu sempre falo que esse movimento do despertar, ele começa desde que a gente nasce. São vários despertar dentro da nossa vida humana. E o meu despertar começou muito cedo, com a minha avó, que sempre esteve em casa e fazia fila na casa para ela benzer, para ela se conectar com as pessoas. Ela era de Umbanda e recebia os guias dela em casa e tudo mais. Então, desde muito pequena, eu conversava com os espíritos. Então, desde que eu me entendo por gente, esse mundo espiritual já estava muito em evidência dentro da minha casa. Aos 14 anos, eu sozinha fui estudar no kardecismo, não tinha ninguém na minha família. Eu passei na frente de um centro que tinha na esquina da minha casa e comecei a estudar lá aos 14 anos. E lá eu fiquei até uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Depois fui estudar no Aquantário, que não é uma religião, mas é um espaço de estudos. Também estuda a Bíblia e estuda os extraterrestres, que eu sempre amei também e sempre acreditei. E ali também fiquei alguns anos, fiz todos os cursos, porque eu mergulho todas as vezes que eu vou estudar em algum lugar, né, em algum local. Eu gosto de mergulhar, fazer tudo, aprender tudo, trabalhar no lugar, viver aquela experiência. E depois, sempre em paralelo, trabalhando, né, que eu entrei também na psicologia com 17 anos, muito nova, e comecei a trabalhar no mundo corporativo, muito novinha também. E lá eu desenvolvi as pessoas, desenvolvimento de potencial, aplicação de testes, fazia recrutamento e seleção, mas eu sempre envolvi muito, até nos meus treinamentos, essa parte do despertar. Que existe algo a mais do que você pagar suas contas e viver uma vida na Terra, crescer, casar, fazer faculdade, ter filhos, se aposentar e morrer. Eu sempre soube que existia algo a mais, que existia um propósito, que existia uma missão para cada um. Então isso sempre me perseguiu. Terminando a faculdade, em paralelo também fui fazendo cursos, fiz curso de PNL, todas as formações, fiz curso de neurociência, física quântica, cheguei a morar fora do Brasil e na minha experiência morando fora do Brasil foi quando eu fundei a Quantic Desperte, porque ali nada valia os meus diplomas, eu não falava francês, então o que adiantava? Eu não ia conseguir trabalhar no mundo corporativo. Foi quando eu comecei meu canal no YouTube, há 6 anos atrás, mas nunca imaginei que eu fosse falar sobre espiritualidade, física quântica, ET, nada disso, transição planetária, nem sonhava. Mas eu comecei a estudar isso. E à medida que eu ia estudando, eu ia compartilhando no canal. E aí hoje lá no canal somos quase 200 mil almas, família, né? Que eu falo que nós somos uma família. E ali começou, eu não digo que começou, mas ali você vê como são vários níveis de despertar. E de 3 anos para cá eu comecei a estudar a Bíblia. Coisa que eu achava que eu nunca ia entender. Eu abria a Bíblia e falava, nossa, não entendo nada que está escrito aqui, não consigo compreender, é outra língua, não quero saber disso. Até chegar um momento de realmente eu receber esse chamado de agora você vai estudar esse livro, principalmente os evangelhos de Jesus,
Eu tive uma experiência física com Jesus, isso mexeu muito comigo em 2019. Então, a partir daí, tudo começou a caminhar para outros níveis mais profundos, que eu falo que o despertar, apesar de expandir a gente, ele nos leva à profundidade de nós mesmos. E de 2019 para cá foi esse mergulho, não para fora, mas para dentro. Eu senti essa diferença no meu despertar. E nesse, você falou aí que morou fora também, e quando você começou a esse processo de despertar, o que te motivou, no caso, a falar do tema? O que te fez buscar conteúdos relacionados? Foi porque antes de eu morar na França, eu achava que a Paula era a gerente de RH, de treinamento da empresa tal. Se você me perguntasse quem eu era, eu me apresentava assim. Eu não... E de repente eu perdi minha identidade. Porque eu tinha uma rotina muito louca, saía de casa cedo e voltava à noite com uma equipe de mais de 200 pessoas. Quando eu saí da empresa, eu estava com a proposta de ser diretora de RH, que era, na minha mente era o meu sonho. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Eu não quero isso, porque eu me distanciava do meu propósito, que é estar treinando as pessoas, estar no meio das pessoas para ficar em reuniões, mostrando números. Eu não quero isso, não tem nada a ver comigo. Faz parte do trabalho, ok, mas a maior parte do meu tempo era o que eu fazia, e eu via muita coisa que não me agradava. Muita guerra de egos, de poder, e aquilo, ao invés de me fazer querer estar, fazia eu querer guerrear com aquilo. Então, eu preferi me retirar. E aí, quando você... Aí eu perdi a identidade, foi quem eu sou. E aí você voltou para o Brasil, e aí aqui, ou começou esse trabalho já lá na França? Lá, como é que foi lá. Eu fiquei 1 ano e meio lá começou tudo. Quando eu voltei, vamos dizer que lá eu semeei. Quando eu voltei para o Brasil, pouco tempo depois, começou a pandemia, né? E foi quando teve esse grande boom, assim, para mim, que eu nunca imaginei. Sim. Aí eu comecei a criar cursos online, e esses cursos foram se expandindo. Hoje eu estou com os cursos online presente em 60 países, os cursos traduzidos em 12 idiomas, coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, não online, porque eu nem gostava de nada online, sabe? Assim, eu tinha um preconceito. Imagina, online. Hoje em dia é o que as pessoas mais praticam, estudar, inclusive, até faculdade online, mas há 6 anos atrás não era assim. E foi quando eu iniciei. Quando você começou, você sentiu uma trava também, que geralmente quando as pessoas começam no processo de despertar, ou quando decide algo, por mais que você viesse ali já de uma história familiar, tudo ligado também às questões místicas ou espirituais, mas você sentiu algum desafio quando você decidiu, no caso, virar essa chave? Você percebeu que passou também por um processo de abismo? Total. O tempo todo. Ainda passo. Quem não, né? Tá? Se eu te falar que isso não ocorre muito. Porque é um processo de desconstrução. Você precisa estar aberto para desconstruir muitas coisas que você acreditava como verdade absoluta. Né? Que você acreditava, não, isso aqui é a plena verdade. Eu achava que o espiritismo do Kardec era a verdade absoluta. Aí quando eu fui para contar, eu falei, nossa, isso existe também? Meu Deus, eu não sei nada. Cada vez mais eu vejo que quanto mais eu estudo algo, mais eu descubro algo, tanto do que está fora de mim, como o que está dentro de mim, porque nós somos um universo, né, as nossas células, tudo, mas eu vejo que eu não sei nada. Eu falo, meu Deus. Então essa sensação é constante, né? É um desafio. Paula, a gente... Na Terra é um desafio. Trouxemos aí um tema, né, que é um tema voltado para prosperidade, né, os bloqueios de prosperidade que tantas pessoas passam, principalmente no tempo atual, e aí a gente trouxe como tema, como desbloquear a prosperidade e cocriar a sua realidade. Como a gente pode ativar a energia da prosperidade em nossa vida?
Primeira coisa é entender o que é prosperidade. Porque quando a gente fala isso, principalmente aqui no Brasil, a gente pensa em dinheiro, matéria. Sim. Só que isso é uma parte única. É uma única parte. Prosperidade é tudo. É prosperidade na saúde, nos relacionamentos. É prosperidade com você. Você ser próspero. Você ter a consciência que transborda. Você não retém nada. Tudo aquilo que você recebe, você transborda. Cai em você, como se você fosse uma garrafa, mas transborda, não fica lá dentro. Você acaba, ao invés de ser um recipiente, você vira um rio. Acho que essa é a nossa missão. Nos tornarmos um rio que flui. Tudo que passa por nós flui. Então é uma virada de chave. Porque uma das piores travas que a maioria dos seres humanos tem, exatamente por a gente estar num planeta que está sendo liberto. A gente tem um controle muito grande, que uns chamam de Matrix, não importa o nome que você dê para isso, mas existe um controle, isso é muito nítido, para que nós sejamos escravos. Como assim, Paula? Sim. Quem trabalha para pagar a conta é um sistema de escravidão. Como é que você não tem? Você trabalha tanto, 8, 9, 10, 12 horas por dia, e você não tem liberdade, muitas vezes, para comer o que você gosta. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo que a maioria das pessoas encarnadas no planeta não tem. Isso é escravidão. E a gente ainda vive isso no planeta Terra. Então, a prosperidade, ela está atrelada a um estado de consciência nosso. Quanto mais a gente sentir culpa, eu não sou merecedor. Muita gente, quando desperta, começa a olhar o dinheiro como uma coisa negativa. Dinheiro, são muitas crenças que envolvem a prosperidade. Crença de não merecimento, de que principalmente o dinheiro é uma coisa que faz mal para a pessoa, que distancia, que separa pessoas. O rico não entra no reino dos céus. E por aí vai. São tantas coisas que foram criadas para nos aprisionar na escassez que a gente acabou emocionalmente ficando escasso. Vou te dar um exemplo do mundo corporativo. Você não pode ensinar tudo o que você sabe, porque senão essa pessoa rouba o teu lugar. Sim. E olha só, eu escutei tanto isso minha carreira inteira. E tudo, eu não conseguia ser diferente. Tudo que eu sabia, eu passava para a minha equipe. Tudo. Tudo que eu sabia. Tanto é que se eu não estivesse lá, as coisas aconteciam sem mim. Sempre. Você não tem medo de alguém tomar o teu lugar? Não. Porque se eu sair de lá, é para um lugar melhor. E lá não é o único lugar do mundo para se trabalhar. Só que não é essa atmosfera que existe. A atmosfera é: eu não posso fazer isso aqui porque se eu perder esse emprego, eu perdi tudo. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou alimentar minha família? Esse é o sentimento das pessoas, da maioria. Então, você entende como é tudo com medo de perder, medo de liberar, sentimentos. Não, eu não vou falar o que eu sinto, porque senão a pessoa vai se aproveitar disso. Eu não posso demonstrar o que eu sei. Então, o jogo começa nos relacionamentos, fica aquele jogo. Não, eu não posso falar eu te amo, a pessoa tem que falar primeiro, porque não sei o quê. Então, prosperidade é tudo. É uma chave que precisa virar na mente humana de que olha para a natureza, não é tudo exagerado? Não dá para contar o grão de areia, não dá para contar as gotas que tem no oceano, não dá. Não dá para contar o número de estrela, não dá para contar o número de célula que tem no nosso corpo. Por que a gente passa pela escassez? Se nós somos parte desse todo e o todo é exageradamente abundante. A gente tem que começar a perguntar. Muito bom, muito bom. E aí a gente fala aqui também sobre cocriar a própria realidade. O que quer dizer cocriar a própria realidade, Paula? Primeiro que nós criamos, Deus, ele cria a fonte, seres que criam. Todos os seres criam.
E nós somos co-criadores, por quê? Porque tudo já foi criado. A gente cria junto com a fonte. O princípio da física quântica é que uma realidade só é possível existir pelo olhar do observador. Então imagina que existe infinitas realidades para a nossa vida. Infinitas. Uma realidade que eu ainda vivo na França. Uma realidade que eu fiquei em Portugal, uma realidade que eu fiquei em Curitiba, onde eu morei, uma realidade onde eu morei em Santo André, em vários lugares que eu já passei, se eu pudesse eu ficava cada hora num lugar que eu gosto. Eu gosto dessa realidade de ficar em múltiplas. Tem a alma cigana, eu também sou assim. Eu amo. Ficar muito tempo no mesmo lugar me dá... Eu não gosto. Já precisa viajar por isso. Muito, senão... muito, eu amo. Agora, o observador escolhe a realidade que ele quer viver. A maior parte do meu tempo, o que eu estou cocriando? O que é o cocriar? É você, uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, é o olhar para mim, aqui nessa live, eu olho lá de cima para mim e vejo. Como que está a minha mente? Eu estou 100% naquele lugar, fazendo aquela live com o Frank, eu tô 100% ali, ou eu tô navegando por alguma coisa, porque eu tenho que botar o feijão de molho, porque meu filho não sei o quê, blá, blá, blá. Como é que tá a minha mente agora? Eu consigo me dissociar, em PNL a gente chama de dissociar, para me observar e verificar o que eu tô criando para minha vida. Porque não adianta nada, em uma live, eu ter um pensamento positivo, fazer uma meditação, uma técnica, e criar aqui, ó, meu mundo dos sonhos numa meditação. Isso não vai mudar a minha realidade. O que cria a minha realidade é o que eu faço na maior parte do meu tempo. O que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. É uma fórmula, que é o P de pensamento mais E ao quadrado, emoção ao quadrado, porque o pensamento, ele gera, é uma usina, nosso pensamento é uma usina elétrica, que vai gerar o quê? Emoção. Essa emoção, quando ela é muito forte, pode ver, se uma pessoa te conta uma história e chora, se emociona, uma história que aconteceu há 30 anos atrás, ela chora, significa que o cérebro dela acha que ela está vivendo aquilo naquele exato momento, ele não sabe diferenciar. Isso, pensamento mais emoção, faz com que a gente tome atitudes. A gente está fazendo isso 24 horas por dia. Se eu penso, meu Deus, a minha vida tá de mal a pior, tô devendo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar a conta amanhã? Se eu fico a maior parte do meu dia assim, mais disso eu vou ter amanhã. E depois, e depois, e depois, e depois. Isso todo mundo já sabe, porque a maioria já vive isso. Vocês já perceberam que o número de inadimplência, pessoas com nome sujo no Brasil, cada vez mais aumenta isso, assim, absurdamente? E muita gente tira a vida por causa disso. Não suporta. Não suporta. Agora, já que eu sei que isso aí funciona, é o mesmo mecanismo para a gente cocriar a vida que a gente quiser. Eu posso fazer o contrário agora. Eu posso pensar, falar, porque aquilo que eu falo emite uma frequência. Já foi comprovado cientificamente que as moléculas da água se transformam, formam geometrias na água. Quando a gente fala uma coisa boa e quando a gente fala um palavrão. Masaru Emoto já provou isso aí. Tu imagina as células do nosso corpo, a gente reclamando o dia inteiro. Por que a gente fica doente, a nossa imunidade baixa? Porque a gente reclama, porque a gente sente dor, a gente sente culpa. E faz parte da vida humana. O que não pode é ficar lá. Eu senti raiva, mas eu não preciso ficar com raiva há anos. Aposto que as pessoas que estão assistindo agora, elas vão lembrar, talvez internamente, de situações ou pessoas que alguém virou a cara para ela, não sei aonde, há 20 anos atrás. Ela nunca mais falou com essa pessoa. E a pessoa nem sabe que fez isso. Simplesmente ela não enxerga. Não é que ela ignorou. Ela é míope. Entendeu? E a pessoa tá com raiva dela há 20 anos, fala mal dela, já criou toda uma história na mente dela. Você tá entendendo como funciona? Nosso cérebro é muito,
mas muito potente. Mas é potente para destruir e para dar vida. A gente gera vida e a gente gera morte o tempo inteiro dentro de nós. E isso reverbera na nossa vida aqui na Terra. Então nós estamos cocriando o tempo todo, coisa boa ou ruim. Se está tudo ruim na tua vida hoje, vira essa chave. Antes de entrar aqui nos bastidores, a gente estava falando Sim. do Dr. Elias, que ele vai trazer aqui, vocês vão conhecer, ele fala muito isso, que quando ele está com os pacientes, ele vai na casa dos pacientes para ver qual é o ambiente que a pessoa vive, quem está perto dela, como ela pensa, o que ela come, o que ela assiste, porque você tratar, olha a cabeça desses médicos de agora, maravilhosa, você tratar um sintoma é uma coisa, você tratar a causa daquilo é outra, porque nunca mais você vai ter aquilo. Sim. Nunca mais. Uma vez que você curou aquilo, você descobriu, é isso, retirou, reprogramou, porque nosso cérebro é neuroplástico. Ele é a plasticidade que a gente tem de aprender, de reconfigurar rotas, é muito louco. Nosso cérebro é demais, é a máquina mais top que existe, é o melhor computador, o nosso cérebro é muito melhor. É que a gente não usa, né? Uhum. Tem o melhor iPhone na cabeça, que nem existe ainda, mas não sabe usar, só usa para mandar WhatsApp. Verdade. Entendeu? Ô, Paula, falar também, né, de a diferença, né, entre o desejo e o que é co-criar, talvez a pergunta seria, qual a diferença entre desejar algo e realmente co-criar? É a formulinha. Você desejar, você fica no mental. Você visualiza o que você quer, você sabe o que você quer. Uhum. Você sente até o cheiro do que você quer. Isso aí, enquanto estiver no mental, nada acontece. Fica só lá no mental. Quando você gera a tua usina aqui, ó, gera emoção, porque o que acontece? A pessoa, ela pensa na prosperidade, mas a sensação dela, a emoção dela é o quê? É a falta, é a escassez. O dinheiro entra na conta dela, ela não consegue nem sentir gratidão, ela já pensa assim, meu Deus, entrou esse dinheiro, mas eu tenho que pagar 5 vezes mais. Ela fica com aquele rombo, assim, parece que tem até um vazio. Eu tô falando porque eu já senti muito isso. Sim, sim. Fica uma roda de Sansara, né? Da dor, um buraco aqui. O que acontece? Anula. Você não vai conseguir cocriar a prosperidade. Porque o pensamento ele tem que gerar o sentimento compatível. Uhum. Se a pessoa nunca sentiu próspera na vida, você pode sentir prosperidade tomando água. Graças a Deus, que delícia. Tomando essa água maravilhosa. Que delícia. Quantas pessoas não podem tomar água e tal? Pequenas coisas. Começar a gerar a gratidão todo dia. Pequenos exercícios, parece besteira. Todo dia anota lá 3 coisas que você é grata naquele dia, sem repetir. Pequenas coisas. Eu não tenho comida na geladeira, tá vazia, mas tem a geladeira, né? Tem gente que não tem nem geladeira. E começar a reprogramar o teu cérebro para agradecer, porque a frequência da gratidão ela é muito forte. Uma das mais fortes que tem. Você vai olhar para o lado e vai agradecer pela tua esposa, pelos teus filhos. Você vai agradecer por você ter acordado, porque tem gente que não acordou hoje. Simplesmente. Você vai agradecer porque você tem uma roupa para você vestir. Tem água para você tomar banho. Você tem uma coberta. Você tem seus bichinhos. Você vai começar a reprogramar. Isso reprograma. E isso vai gerando, foi o que eu disse, novos caminhos neurais. O que acontece? Eu costumo dizer que quando a gente faz essa formulinha, que é o pensamento mais a emoção, o que acontece? Isso gera uma frequência para fora. Pensamento e sentimento, ele gera uma frequência que vai ficar no teu campo. Quem vê, algumas pessoas veem, né? Não é meu caso, mas algumas pessoas veem no campo magnético, eles chamam de formas pensamento. Pode ver como cor,
pode ver alguma forma, um formato de alguma coisa, uma geometria, alguma coisa. Essa energia que sai de nós, que está o tempo inteiro saindo e entrando também, ela vai buscar o quê? Algo semelhante. É como se fosse o Wi-Fi. Se eu ligar aqui o Wi-Fi do meu celular, ele vai captar os Wi-Fis que estão abertos aqui dos vizinhos, certo? Do meu prédio. Só que eu só consigo acessar quando eu ponho a senha certa. Se eu não pôr a senha, eu não acesso. Qual é a senha, Paula? Pensamento, emoção, atitude. O teu próprio cérebro cria caminhos. E você atrai, porque o teu campo magnético do coração, ele atrai, ele é como se fosse um imã. Ele vai buscar pessoas na mesma frequência, tanto pro bem quanto pro mal, tudo isso que eu tô falando. Uhum. E aí o teu campo vai atrair, porque o nosso campo é atrator, ele faz assim, ó. Ele sai daqui e volta para cá. Aí ele vai buscar pessoas na mesma frequência. Aí é quando alguém te convida para algo. O Frank me chamando para live. Eu chamando o Frank para fazer uma live, para fazer um evento. Aí começa. Porque estamos todos conectados. Todos, sem exceção. Nós estamos conectados e entrelaçados com tudo que tem no universo. Tudo. Nada está separado. É só uma sensação dessa matrix, dessa realidade que a gente vive, que a gente está separado, mas nós não estamos. Eu tive uma experiência, que eu coloquei até no meu canal recentemente, e foi um sonho lúcido, um desdobramento que eu tive, onde eu fui levada, e o homem que falava comigo, que para mim é Jesus, tá? Se é mesmo, não sei, mas para mim é. E ele dizia para mim, eu não via meu corpo e não via ele, eu só ouvia a voz dele falando comigo, e eu só enxergava como se eu fosse uma camerazinha. E eu via uma coisa assim, tão espetacular, que era como se eu estivesse dentro de uma mente. Só que cada conexão dos neurônios formavam geometrias. E eu falava, o que é isso? E essas geometrias se formavam, elas eram douradas, essas formações. Era pontilhada, sabe? Tudo pontilhadinho. Uma conectando com a outra. Aí falava assim, ó, cada uma dessas geometrias corresponde a um propósito de vida. E cada pontinho que forma esse propósito são as experiências que vocês vivem. Gente, eu pirei nisso. Eu falei, meu Deus, a gente é um neurônio de Deus, que conecta com todos os outros. A minha missão conecta com a tua, que conecta com a tua esposa, que conecta com o meu filho, que conecta, sabe assim? Sim, sim. Assim funciona, olha que coisa maravilhosa e perfeita. Então, até as nossas dores e dificuldades, elas nos conectam com o nosso propósito. A gente só precisa estar presente. Porque a maior parte do tempo a gente está muito distraído. Uhum. A gente está fora de nós, a gente não está dentro. E aí o que acontece? A gente se perde. Mas a gente volta. De alguma forma vai sendo afunilado para isso, né? Vamos Paula, lugar. Eu estou trazendo aqui algumas perguntas mais comuns, geralmente, que as pessoas têm até mesmo sobre prosperidade, né? Claro, diversos temas e diversas áreas você traz a prosperidade para aquilo que você necessita hoje, né? Pode ser na riqueza, pode ser no financeiro, melhor dizendo, pode ser no afetivo, pode ser na saúde, onde você achar melhor para quem está nos assistindo. Existe tempo certo para que o que cocriamos se manifeste? Como lidar com essa ansiedade da espera? A ansiedade anula tudo. Ei, fugi. É que nem quando a gente senta, a física quântica chama de efeito Zenão. É. Aí eles explicam assim, ó. Quando tu senta, tu vai no restaurante, aí tu fala assim, eu quero uma pizza de calabresa com bastante cebola. Ok, e tu continua conversando. Tu não vai lá na cozinha, como é que tá cortada essa calabresa? Tem que ser fina. Tem a cebola, é cebola roxa ou cebola branca? E a massa, tá fina, tá recheada? Não, a gente não faz isso, a gente pede, senta lá e espera. E desencana, porque tu tem certeza que a pizza vai chegar, não é assim?
Agora, por que quando a gente tem um sonho, o sonho é comprar um carro, você fica duvidando daquilo? Duvidando. Quando você duvida, quando você fica na ansiedade, vendo toda hora se o carro tá ou não tá na garagem, aquele carro nunca vai chegar. Porque a emoção, lembra que eu falei, tem que ser... Qual é a emoção de quem já tem esse carro? A pessoa tá em paz, o carro tá lá na garagem, eu não tô nem preocupada com o carro. Eu já tenho. Eu não preciso pedir nada, porque tudo já é nosso, por herança. A gente tem que trocar a chave de escravo para herdeiro, porque nós somos filhos do Criador, herdeiros, a gente não precisa pedir nada. Nosso pai é dono do universo. Por que a gente não consegue ter um carro? Porque na nossa mente está tão cheia de camadas, principalmente não crer. A gente só tem aquilo que a gente acredita. Tem uma máxima que eu aprendi, que eu uso direto, que é assim: eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu creio. Porque se eu for me mover pelo que eu vejo, lascou. É verdade. Ferrou tudo. Entendeu? Não, imagina, não posso fazer nada, porque o presidente tal, porque não sei quem, porque o prefeito, porque meu chefe, porque não sei mais quem. Não, não, não. A sua vida está na mão de quem? Você não tem o que você merece. Você tem o que você é. É o que você é todo dia. 24 horas. 24 horas, você está como? Muito bom. A maioria está na culpa, está no medo, está no não merecimento. A maioria está o quê? No rancor de algo, de alguém. Mas vai me pagar. A pessoa fica maquinando o dia inteiro como é que ela vai fazer para ferrar a vida daquela pessoa que traiu ela, que roubou ela. Cara, não é campo magnético? Tudo que vai e volta, fique em paz. Se foi retirado da tua vida, deixa ir. Acabou o tempo. Porque se a gente não deixar ir, o novo também não entra. A ansiedade anula o teu sonho. Paulo, o que eu faço para não ser ansiosa? É dificílimo. Vocês estão falando com uma pessoa que também é. O que eu faço para poder trabalhar isso em mim? Quando eu vejo que eu tô... Se conecta com Deus, com a fonte. Quando você começar com crise, com coisa, se conecta com Deus. Qual forma? A que você mais gosta. Pode ser oração, pode ser ouvindo louvor, pode ser indo andar na praia. Hoje eu fui correr na praia e fiquei lá, tomando sol na minha cabeça, conversando com Deus. Isso tem que ser todo dia. Outra coisa também que eu aprendi, viu, Frank? É Sim. um dia de cada vez. Não fica na loucura. Porque no final do mês eu não vou conseguir pagar, não vou conseguir fazer, porque... Meu, tu não sabe nem se tu vai chegar lá. Fique em paz. A gente não sabe. Uhum. Mas a gente vive como se fosse viver para sempre. Não, não. É só um dia. Por que Deus colocou esse nome de presente? Olha que loucura, né? Quem inventou isso? Presente, em todas as línguas. Passado, presente e futuro. Presente. Todo dia você ganha um presente. O que você vai fazer com ele? A mesma coisa que você fez ontem? Faz alguma coisa diferente. Você está sentindo que a tua vida está ruim? Muito ruim? Sabe o que você faz? Vai ajudar alguém. Seja num hospital, seja numa casa de crianças. Não importa. Vai ajudar alguém. Você vai ver como você vai se sentir bem. Como saber, Paula, se aquilo que queremos cocriar está alinhado ao nosso propósito de vida? Eu acho que é uma preocupação, né, de muitos. Será que isso que eu estou fazendo não já deu? Será que não já tenho que concluir, se abrir ao novo? Será que isso está alinhado ao meu passado e não mais agora? Será que isso é de fato o que o meu propósito está pedindo? Como é que a gente pode descobrir isso? Primeiro de tudo, é o caminho para dentro. Eu sempre falo, o caminho nunca é para fora. É lógico que terapia, né, puxando sardinha para minha profissão, mas terapia, independente qual for, pode ser a psicologia tradicional, não tradicional, coaching,
PNL, sei lá como você vai fazer tratamentos terapêuticos. Todos são válidos. É aquilo que você se alinha melhor, que você se adapta. Eu, com a psicologia tradicional, eu nem atendo, pra vocês terem uma noção. Eu trabalho com a psicologia positiva, que está ligada à programação neurolinguística, à neurociência e à física quântica. É assim que eu trabalho. É fora da caixa. Uhum. Agora, tem gente que não, que gosta do... O que importa é autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se dedicar e investir tempo em conhecer quem você é, você vai saber quando você estiver trilhando caminhos que não é o que foi programado, não está no teu propósito. Você vai sentir. Vai fazer, sabe aquela vozinha? Vai dizer, corrige. Não é isso não. Isso aí é ego. Porque existe o ego, que é quem eu sou, a Paula. Meu ego se chama Paula, minha personalidade. Mas a Paula está a serviço do eu sou. Eu estou a serviço. Eu não estou aqui só para fazer o que eu quero. Sabe quem faz o que quer? Criança. Adulto faz o que tem que ser feito, não é assim? Tem dia que tu não quer levantar da cama, tu fala, não tô afim, mas tem que levantar, porque tem que cuidar do filho, tem que fazer comida, tem que... Eu, para começar, meus cachorros nem deixam, porque dá o horário, é o horário de comida deles, não tem como, eles já ficam em cima de mim assim, ó, levanta, cão, que a gente tá com fome. Não tem como. Então, quer dizer, aí eu mudo a história, eu falo assim, ó, desperto faz o que tem que ser feito, disperso faz o que quer. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, entendeu? Então, vou até ensinar uma técnica para vocês que eu ensino nos meus atendimentos. Por favor. Se dissocia, sai para fora de você e olha para você, faz isso olhando pro espelho e pergunta para você mesmo. Você vai ver se a resposta não vem. É a primeira resposta e na maioria das vezes não é o que a gente gostaria de ouvir. Uhum. Não é. A gente é mimado. Muito, não, né? A gente não é fácil. Ô, Paula, a cocriação coletiva, quando várias pessoas vibram, né, a mesma intenção, pode acelerar algum resultado naquilo que a pessoa está querendo na vida? Por exemplo, Sim. quando a pessoa pede, vamos vibrar todo mundo, vamos rezar, vamos orar, vamos emanar energia para uma situação de cura, ou para outras questões também, por exemplo, é possível utilizar ou potencializar quando várias pessoas estão reunidas ali em uma só intenção? Segundo o maior físico quântico que já pisou no planeta Terra, Jesus Cristo, ele disse assim aos discípulos, se 2 de vocês, 2 só, hein? Imagina uma galera, concordarem com algo aqui na Terra, é ligado no céu. O pedido é atendido. Agora, tu imagina você se reunir, que nem às vezes a gente faz essas lives pelo planeta, isso muda até a frequência da Terra, mexe com a ressonância Schumann. Então, quanto mais pessoas vibrando pela mesma intenção, mais aquilo acontece, mais aquilo tem resultado. Isso é muito real. Muito real. Paula, por que eu atraio dificuldades financeiras mesmo tentando pensar positivos? Eu acho que você escuta muito disso, né? O que pode estar por trás desse bloqueio? O que está por trás do bloqueio? Várias crenças, que aí, óbvio, cada um vai ter uma que puxa mais. Mas a maioria das pessoas não se sentem merecedoras. E às vezes isso vem de algo que ela ouviu lá quando ela era criança. Marcou. E em PNL a gente fala que são imprints que acontecem no cérebro. Alguém fala uma coisa e aquilo dá um imprint, tu nem lembra mais. Conscientemente, mas existe um imprint. Vou te dar um exemplo que eu escutei hoje até de do Thiago Brunet, não sei se tu conhece, eu sigo ele. Sim. Thiago Brunet, conhece? Sim, sim. Então, e hoje ele falou uma coisa que quando ele era criança, o pai dele era militar, era ele mais 2 irmãos e tal, e eles foram jogar
nesse tipo fliperama, e o pai deu R$30 para cada um. Aí chegou na fila, tinha as meninas da escola, a menina perguntou, quanto que você trouxe? Aí ele empolgadaço falou, R$30, achando que tava bombando, tipo eu. R$30, criança, acho tudo, né? Aí a menina falou assim, o que você vai fazer com isso? R$30? Meu pai deu R$200 para mim e mais 200 para minha irmã. Você é um miserável. Ele falou que isso bateu nele de uma forma tão impactante, parece besteira, você tá entendendo? Ele era criança. Que isso impactou na vida dele adulta. Ele se sentia um miserável durante muitos anos da vida dele. E ele não conseguia prosperar de jeito nenhum. O dinheiro caía para ele, ele tinha que acabar com aquele dinheiro. Enquanto ele não acabasse com aquele dinheiro e não se sentisse miserável, entende? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da boca. A boca, ela tem poder de vida e de morte. Quando você fala algo para uma criança, para um amigo, seja lá para quem for, você não sabe o impacto. Procura usar a boca para abençoar e não amaldiçoar. Isso aí é uma coisa também que eu aprendi que, meu Deus, eu tenho prestado muita atenção no que sai da minha boca, porque o impacto do que a gente fala pode gerar um impulso na vida de alguém ou colocar a pessoa para baixo e, assim, durante muitos anos ela vai ficar num buraco que você empurrou ela. Mesmo que seja... Você acha que a menina fez isso pensando nisso? Lógico que não, também era uma criança. Mas você está entendendo o impacto? Então, muitas pessoas têm essa questão que vem de infância e tudo mais. Outras, por crenças religiosas, acontece muito com os terapeutas. Deve vir um monte aqui de amigos terapeutas. Eu atendo terapeutas. Sim, e eles ficam em crise de cobrar pelo seu trabalho. Olha que loucura. Aí eu falo assim, mas você não fez o curso, criatura? Você não pagou pelo seu curso? Mas, Paula, mas eu também trabalho com a espiritualidade. Eu falei, mas todo mundo trabalha com a espiritualidade. Ou tu acha que o cantor, o professor, não tá lá com a egrégora dele trabalhando? Aí a pessoa, é, né? Então, meu amor, por que você não é digno de cobrar seu trabalho? Aí cobra bem pouquinho, trabalha. Tipo, atende... Eu conheço pessoas que atendem, tipo, 80 pessoas por dia. Isso é surreal, gente. É loucura. Por quê? Porque acha que se cobrar mais que R$30, olha que loucura. Ela tá sendo impura, tá sendo indigna. Então, são várias crenças que você vai formando e isso vai te separando da prosperidade. Falando do dinheiro. E isso também serve para relacionamento. Às vezes vem, a avó foi traída, a mãe foi traída. Aí a filha é inconsciente, gente. Não é consciente. Não adianta você falar, eu não, tô fora. Não, não é assim que funciona. Ela começa a buscar relacionamentos para honrar aquela maldição. Isso é muito, eu pego isso muito. Demais. Mulheres que apanhavam. Toda a linhagem dela apanhava também. Você entende como tudo é a tua mente. Tua mente é... Eu ia perguntar até para você, né? Quais seriam os principais sabotadores emocionais que impedem a prosperidade, no caso, a pessoa de prosperar, melhor dizendo. Então você já falou aí, acredito que sejam esses, né? É culpa, medo, não merecimento, mágoas, rancores, tudo que é de baixa frequência. Na tabela de Hawkins, depois se tu puder colocar, na tabela de Hawkins, o que começa a gerar a usina, começa a trabalhar prosperidade em todas as áreas, tá? Quando a gente entra na zona neutra para cima, razão, amor, alegria. Gente, a pessoa que é alegre, sabe, alegre o tempo inteiro, tipo, até na desgraça ela tá fazendo uma piada. Tipo, essa pessoa aí dificilmente não é próspera. É gente que ganha 2.000 por mês, eu conheço gente assim, ganha R$2.500 por mês, tem carro, tem casa, tem tudo. Eu falo, meu, o que tu faz? Ela fala, não sei. E tira o sarro ainda da minha cara. Não é possível, não.
Aí tem o sul virado para a lua, né? O pessoal fala, esse tem o sul virado para a lua, para não falar outra coisa, né? Tá risado, tu vai na casa da pessoa, tem tudo. Tudo simples, mas lindo, tudo arrumadinho, tudo. Então, é quando você começa, você sai daquela zona de quê? Pressão. É assim que as pessoas sentem no dia a dia, elas pressionadas, de cima para baixo, de baixo para cima. Você sai dessa zona de esforço, que você precisa se esforçar para ganhar dinheiro, não é assim? Quem não se esforça não tem nada. Não. Não é assim. Você precisa entrar na zona de poder, e ele começa na tua mente. Você cria a realidade que você tem. Tem coisas que você não escolhe. Por exemplo, o pai e a mãe que você teve, onde você nasceu geograficamente, mas você escolhe o que você vai fazer com isso. Tem gente que nasceu na favela. O meu pai tem um amigo, hoje é amigo dele, que ele era office boy do meu pai, quando meu pai trabalhava de despachante aduaneiro aqui em Santos, no Porto, e falava que queria ser médico, e todo mundo zoava ele. O menino vai ser médico, mal favelado, não tem dinheiro nem para ir para a escola. Ele é um dos maiores cardiologistas de Santos, chefe de UTIs cardíacas, neurocirurgião, tem uma clínica chiquérrima, mora num prédio maravilhoso aqui na esquina da praia. Me explica. Isso também tem relação, muitas vezes, Paula, com traumas familiares, né? Já que você já pegou nesse traumas familiares, crenças herdadas, tudo isso também está ligado à falta de prosperidade, essa ligação com que traz do eixo, do DNA da família? Tá. A Bíblia chama isso de maldição hereditária. Elas pegam até a 4ª geração. Uma coisa que um tataravô fez impacta em mim. Impacta. Mas aquele que quebra, quem é que vai quebrar essa maldição? Aquele que desperta. Aquele que toma consciência e fala assim, acabe em mim. Eu cancelo isso. A partir de mim, está quebrado. A pessoa começa a fazer um trabalho interno nela. Ela quebrou nela. Olha isso, que lindo. A partir de mim, as próximas 1000 gerações são abençoadas. Uma vez que eu quebro a maldição, por exemplo, de escassez, eu me torno a primeira milionária da minha família, da minha linhagem. Amém. Que seja eu mesmo, porque eu já declarei que você não vai ser meu filho, não, vai ser eu. Ele fala que vai ser ele, eu falo, não, vai ser a mamãe, porque a partir de mim, os próximos 1000 estão abençoados. Olha, lindo isso. Uau, muito bom. Gente, olha, mas é fácil? Óbvio que não. Não estou ainda. Quando eu tiver, haverá sinais. Como identificar quando um sintoma físico ou emocional está ligado à falta de realização e de prosperidade, Paula? Sintomas físicos? Como assim você diz? Por exemplo, um sintoma físico ou emocional, né? Um exemplo. A pessoa estar numa escassez ou passando por um processo e por conta daquilo ela começa a sabotar o próprio corpo e ela não entende que aquela sabotagem é para não ir em tal lugar porque ela tinha tal compromisso, para não fazer tal curso que ela queria fazer e queria ajudar também no mindset ou na visão também, na abertura de visão dela, ou então até mesmo da própria dedicação que ela precisa ali, seja intelectual ou seja emocional. Aquela pessoa que quando diz que vai fazer, parece que as coisas caem ou os desafios chegam de tal forma que ela precisa quebrar esse bloqueio, mas ela não entende que essa falta de prosperidade, ela pode estar ligado a esse sistema também físico ou emocional. O que acontece? O nosso corpo físico é um sistema muito tecnológico. E 95% dele funciona no nosso inconsciente. Por exemplo, eu tô aqui conversando contigo, mas eu não tô dando comando nenhum para o funcionamento do meu sistema. Nenhum. São vários sistemas interligados. Eu não tô comandando nada.
tá batendo meu coração, mandando oxigênio pro cérebro, tá fazendo tudo aqui, ó. E eu não tô, só tô aqui conversando contigo. Só 5%. O inconsciente está no corpo. Olha que lindo. O inconsciente está no nosso corpo físico. O que acontece? O que comanda esse inconsciente? Esse 5%. É aí que está lascado. Então, o nosso corpo, que é nosso inconsciente, ele é comandado pelo consciente, que é esse 5% que está me ouvindo aqui, é o que eu estou falando. Então, de acordo com o que você pensa, lembra a formulinha? Pensa, sente e faz, ele obedece. Então, se os teus pensamentos, se as tuas emoções não estão congruentes, ele vai obedecer. Por que a gente adoece fisicamente? Porque os nossos pensamentos e emoções estão em desequilíbrio. Por isso a gente adoece. Porque as nossas células obedecem o nosso consciente. Obedece o que a gente está sentindo. Obedece o que a gente está pensando. E olha mais, o que a gente fala. Existem tratamentos que a pessoa fala com o órgão doente, dando comandos para aquele órgão, e aquele órgão volta a funcionar. E aquele órgão se cura através dos comandos que aquele tratamento que a pessoa vai fazendo. Então, olha o poder que existe naquilo que você está... Você é o controlador. Então, o consciente é o controlador. O inconsciente, ele só obedece, sabe assim? Ele é um soldado. E o comandante é você. Então, você dá o comando de cura e de doença também. Uhum. Você já percebeu que às vezes está todo mundo doente na casa e você não pega? Sim. Ou às vezes só você pega? Já aconteceu isso, inclusive, em casa. Minha esposa com câncer. Com câncer, não pegou uma virose que a gente teve, meu filho, e ela não pegou. Porque porque todas as doenças têm uma frequência. Ela não entrou na frequência. Uhum. O mesmo caso do Covid. Sim. Tinha gente que não saía de casa para nada, nem no mercado, nada. E pegou. COVID. E pegou. É. Quem saía para tudo que era lugar e não pegava? Uhum. Você entende que é uma frequência? Sim. Que você precisa entrar. O teu corpo, ele obedece somente, ele não vai sozinho. Teu inconsciente não faz nada sozinho, só o que você manda. Só que olha que louco, o inconsciente é o que comunica com a supraconsciência. Por isso que lascou tudo. A gente tem um poder tão absurdo que a gente não faz ideia. Porque falam o contrário pra gente, que a gente não tem poder nenhum, que a gente tá aqui para pagar pecado, que se a gente fosse bom, a gente não tava aqui, a gente tava em outro planeta, que esse planeta aqui é um planetinha de gente que não sabe de nada. Colocaram isso na nossa cabeça. Agora experimenta colocar o contrário, para tu ver a capacidade, e a gente vê isso, né, a capacidade que as pessoas, quando se unem para fazer o negócio, muda o mundo. Muda o mundo. O mundo só não mudou ainda porque as pessoas não se decidiram. Sim. Entendeu? Você acredita que vai chegar nesse ponto das pessoas despertarem, Paula? Com certeza. Está muito próximo disso acontecer. Basta 33% só da humanidade. Não precisa ser todos. Uhum. Não precisa ser todos. Se 33% for, o resto vai na osmose. Sabe assim? Sim, sim. Porque a força de uma pessoa né? É muito grande, leva. Contamina, né? O bem contamina mais rápido. É que nem tu acender um fósforozinho na escuridão. Tá uma escuridão mesmo pesada. Se tu acender um fósforozinho, o negócio ilumina tudo. Uhum. O poder da luz. O que é luz? Informação. Uhum. Muito Sabedoria, informação é luz. Quais são os primeiros passos, Paula, para ativar a energia quântica da prosperidade?
O autoconhecimento. Já que falou de luz, né? Então... Descobrir quem você é. Quem eu sou. Da onde eu vim. Sabe aquela pergunta que todo mundo tem desde pequeno? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu sou? E quando você descobre o poder que você tem, que você... Jesus ensinava isso para tu ver, já naquela época. Que nós somos deuses, feitos à imagem e semelhança. Nós somos os únicos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos são, cara. Eles não têm corpinho igual nós, assim, não são assim. A gente que criou eles lá bonitinho, musculoso, mas não são. Nós temos um poder criacional semelhante, não é igual à fonte. E a fonte é muito mais poderosa. Mas é semelhante, a gente não está usando nada, então. Por que a gente não está usando? Porque a gente não vai a fundo de quem nós somos. Experimenta começar a ter o hábito de meditar, de controlar as tuas emoções. Porque o que quebra a gente é as nossas emoções. Já percebeu? A gente está num dia zen maravilhoso. Alguém passa, te esbarra, ou de repente te dá uma fechada no trânsito, tu já... Muda tudo. Tem hora que meu filho fala, meu Deus, estava tudo bem, daqui a pouco tu já me dá uma esculachada. Tipo assim, tá fazendo uma oração, daqui a pouco ele faz uma coisa errada, eu... Nossa, meu Deus, eu quero... As emoções é o que lasca a gente, mas ao mesmo tempo é o que leva a gente a dar os saltos quânticos. Sim. Ô, Paula, você fala, né, muito em co-criar uma nova realidade. Como transformar esse desejo em manifestação real? Viver como se tu já tivesse aquilo. O que você quer manifestar? Eu quero manifestar uma viagem. Viva como se a passagem já tivesse comprada. Já começa a arrumar a mala, ver a roupa que tu vai levar, que roupa que tu vai vestida no avião, já visualiza você entrando, se emociona. Lembra da emoção, tem que ser ao quadrado, tem que bombar. Já separa, já se organiza toda, que hora você vai sair de casa, deixa tudo. Viva como se já fosse realidade. Porque já existe essa realidade. Já é real. Se aquilo está no teu coração, aquilo já existe, entende? Senão não estaria. Teve uma ficha que caiu para mim, nesses meus estudos bíblicos que eu falei para você que eu entrei, estou mergulhada nisso agora, e inclusive no meu canal, toda quinta-feira às 20 horas eu faço um estudo dos evangelhos de Jesus, que é Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente já está em João. Eu chamo de estudos fora da Matrix. Estudos fora da Matrix. Por quê? Porque eu faço uma interpretação dos evangelhos de uma outra linguagem. Com essa visão mais fora da caixa, né? Isso. O que acontece? Olha que louco que eu descobri. Primeiro foi criado o nosso propósito. A fonte criou um propósito. Depois ela criou a gente. Então, aquele propósito de vida, aquela tua missão que está no teu coração, aquele desejo que está no teu coração, ele existiu antes de você ser criado. Ou seja, aquilo já existe. Já é real. Então, você tem que viver aquilo como você viveria se você já tivesse. Como que você se vestiria, como você pensaria, como você falaria, como você faria suas orações. Só que isso é todo dia sem cessar. Quando você for ver, já aconteceu. Já aconteceu. Então, já que é possível, Paula, reprogramar a mente, né, para receber abundância, que técnicas você recomenda para a pessoa que quer mudar, virar essa chave hoje? Eu recomendo assim. Escreva primeiro. Escreva por quê? Porque quando você escreve, você ativa o córtex pré-frontal. Fica nessa região. Toda vez que você escreve.
A escrita, ela é terapêutica. Você escreve o que você quer manifestar, só que no passado. Tipo, já No foi. passado? Como assim? Você vai colocar assim: parabéns, Frank. Uma carta para você. Porque você conseguiu. Por tudo que você quiser, no passado. E todo dia você vai ler essa carta. E você vai visualizar e vai agradecer. O que Jesus fazia quando ele fazia milagres? Vai lá no The Chosen, quem não quiser ler a Bíblia, vai lá no The Chosen. Não Os Escolhidos lá, não. Sabe a série, né? Você não conhece, assista. Sim, sim. Você tá em casa. Lindo, lindo. A gente assistia. Vocês vão sentir quem é Jesus mesmo, ali, naquele cara incorporou. Assistimos. Toda vez que ele vai fazer o milagre, qual é a primeira coisa que ele faz? Olha para o céu. Primeira coisa, se conectar. Depois ele faz o quê? Agradece. Vamos aprender com o maior físico quântico do mundo? Conectei. Lembra? Eu estou conectado à fonte. Eu sou filha, sou filho. Eu me conecto. Pai, tá aqui, ó, minha carta. Obrigada. Acabou, vai dormir. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sabe por que demora? Para muitas pessoas demora muito. Porque a pessoa fica assim: ah, mas tá demorando. Puta, aí lascou. Tu não pode. Por que Jesus fazia isso assim, ó? Ah, porque ele era Jesus. Não, ele era homem igual a gente. Homem e mulher, carne e osso. Sangrou igual, foi traído igual. Aconteceu tudo com ele. Porque ele acreditava na identidade dele e sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Então, primeiro passo, saber quem eu sou. Segundo passo, pega essa carta, escreve, pega ela todo dia, olha pra cima, agradece, bota ela lá no outro dia. Tu vai começar a ticar, porque vai começar a acontecer as coisas. Opa, isso aqui já foi. Isso aqui já foi. E assim tu vai. Foi assim que todos os milagres dele, até quando ele ressuscitou o amigo dele, Lázaro. O que ele fez? Ele falou assim para os discípulos: retirem a pedra. Tu acha que o que é mais fácil? É retirar a pedra do lugar ou ressuscitar um morto há 4 dias, se decompondo? Era só ele fazer assim com a pedra, que a pedra saiu do lugar, de longe. Porque o cara manipulava a matéria. E a gente também tem esse poder, tá? É que a gente não treina isso. É treino. Sim. Manipulação de matéria. Tudo bem, não precisa chegar nisso, tá? Quando ele, antes dele falar, Lázaro, vem para fora, o que ele faz? Se conecta. Pai, obrigada, pai. E aí ele chama o Lázaro. Aí ele dá o comando. Antes de você dar o comando, você se conecta, porque sem Deus nada podemos fazer. Nada. E agradeça. O agradecer é porque tu tem certeza que já foi. Entendeu? Então ele é o modelo. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é você, é ele. Segue o modelo, vai por mim. Não me segue, segue Jesus, segue ele. Segue esse modelo que vai dar bom. É o homem, né? É o homem. É o cara, eu falo que é o cara. É o cara, é o cara. Ô, Paula, vamos falar um pouquinho de prosperidade e propósito? Prosperidade está diretamente ligada a viver o propósito de vida e como entender qual de fato é o meu propósito. De novo, como entender o meu propósito? Sim. O teu destino, o teu propósito, ele dá pistas. Ao longo da nossa vida, desde quando a gente é pequenininho, a gente tem pistas daquilo que nós fomos designados. Tudo tem um design. A garrafa tem um design. A caneca tem outro design. Porque ela vai carregar líquido quente, então ela precisa de uma aba. Então lembra que eu disse que a gente foi criado depois do nosso propósito. Primeiro Deus criou o que ia ser feito. Aí ele falou, o Frank é para fazer isso aqui, a Paula é para fazer aquilo ali, entendeu? Primeiro ele criou o plano, depois ele
Isso aqui é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É assim. E ele é rápido no negócio. Imagina, isso daí não é nada pra ele. O que acontece? Quando você é pequeno, você já começa a perceber quais são os teus dons. Desde pequenininho. Tu tem filho de quantos anos? Meu tem 15. O meu vai fazer 14. Desde pequeno tu já se liga em algumas coisas. Quando a gente era pequeno também. Eu comecei a palestrar com 12 anos. Muito pequena. Imagina. E olha a palestra que eu fui dar, que até hoje eu não entendo como que eu fui fazer isso. E foi pela prefeitura aqui de Santos. A gente fez um curso na prefeitura de drogas, DST e AIDS. E a gente ia, com 12 anos, falar de drogas, DST e AIDS, palestra para os adultos na escola noturna. Gente, não tem cabimento. Mas foi a primeira palestra que eu dei. E eu me achava, vocês não estão entendendo. O que eu sabia de drogas, DST e AIDS? O que eu aprendi no curso, gente. Eu não tinha noção do que eu estava falando. Mas eu aprendi aquilo no curso e filho. Qual o maior medo da humanidade depois do medo da morte? Que as pessoas têm muito medo. É de falar em público. Eu nunca tive isso. Então, quer dizer, uma pista do meu destino é essa. Comece a perceber as pistas ao longo da tua vida. Uhum. Tem gente que tem facilidade em ajudar as pessoas. Tipo assim, a minha mãe tinha esse negócio. Ela nem conhecia a pessoa. Se tu precisasse que ela fosse dormir contigo com a tua mãe no hospital, ela ia. Tem gente que é assim. Essa mulher, tu conheceu ela na fila do pão, mas ela ia, você não tem noção. É o dom de ajudar as pessoas. Ajudava. No dia do velório da minha mãe, era tanta gente que eu nunca vi na minha vida, chorando, pessoas assim, tipo contadora, a mulher da padaria. Uhum. Gente, o que ela fez? Você tá entendendo? Porque ela tinha o dom. São os dons que dão pistas do nosso destino. Uns vão se comunicar, os outros vão curar, que nem minha avó. Minha avó botava a mão na pessoa. Sem brincadeira, tô com dor de barriga, avó. Ela botava a mão, fazia assim, a dor parava. Que é isso? O dom da cura. Tá cheio de gente com o dom da cura. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Então você tem que começar a perceber os teus dons e começar a usar. Usa. Lembra da parábola dos talentos agora que Jesus contou para os discípulos também? Ó, ele deu o fazendeiro foi lá, deu um talento para um, 5 para outro, 10 para outro. O que ele deu o cara enterrou o talento. O que ele deu 5, o cara fez 10. O que ele deu 10, o cara fez 20. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí ele fala o quê? Esse que enterrou o talento, não fez nada, não multiplicou nada, ele falou, o que tu vai me devolver, eu vou pegar e vou dar para o que tem mais. Mas, pô, ele já tem 20, então, mas nem o único talento que tu tem, tu multiplica. O que tu tá fazendo com tudo? Para tu ver, ele tentando ensinar as coisas pra gente lá naquela época, com dificuldade que a gente tem até hoje. A mesma dificuldade que os discípulos têm, a gente tem até hoje. Vê o The Chosen, gente. Ele falava, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço para botar as coisas na cabeça dos meus alunos. Ele falando para a mãe dele, para Maria. E Maria falava assim, mas filho, eles são seres humanos. Aí ele olhou para a mãe dele, mas eu também. Eu morro. Muito bom, né? Ô, Paula, como alinhar espiritualidade e carreira para que as pessoas se sintam, né, realizadas, já que muitos têm esse medo, né, de cobrar alguma atividade que tem ligação com as questões espirituais, como se fosse separado, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Primeiro que tem que entender que tudo é espiritual. Se você é médico, você trabalha com o mundo espiritual. Você está tratando, não é só de um corpo, você está tratando de um espírito. E graças a Deus os médicos estão tendo essa consciência já. Se você é um cantor, é a mesma coisa. Se você é um pintor, se você é um mecânico, você está lidando com o mundo espiritual sempre. Não existe separação. É que as pessoas separam. Então, eu sou mecânico, aí à noite eu vou na igreja. Não. Enquanto você está mecânico,
Pode entrar, passar alguém na porta da sua oficina, precisando de uma comida, precisando de uma palavra, um abraço, qualquer coisa. Tudo é espiritual. Não existe esse. Não precisa ter medo disso. Você fica com medo, achando que está cometendo um pecado. Eu recebi isso, então não posso cobrar, né? É um pouco bem diferente de outro país. No Brasil, talvez por conta do espiritismo, é muito assim, né? Do que foi pregado, né? Já você vê nos Estados Unidos, já é completamente diferente. Se você não cobrar, você não dá um valor. Exato. Presta, gratuito, presta. Por conta do tempo, né? Valoriza muito o tempo. Todas essas ideias que surgem aí para criar internet, cara, do nada, o cara é um gênio. Não, aquilo veio para ele. Para ele decodificar e criar a internet, o outro cria o Facebook, o outro cria o StreamYard, o outro cria o YouTube, o outro tal. Tudo vem do espiritual. Nós somos um reflexo do mundo espiritual aqui na Terra. Não tem como separar isso. Existem coisas que você pode fazer de graça, outras não, porque como é que você vai pagar seu aluguel? Internet. Você vai falar, vou dar um reiki e está pago a luz. Não existe. Seria bom. Seria ótimo, eu escambo. Eu adoraria, sabe? Eu confesso para você, adoraria se a vida fosse assim, nesse escambo, sabe? Olha, na época eu fui apresentador de televisão durante muitos anos, 17 anos. E o pessoal brincava comigo dizendo que eu era o rei da permuta. Meu casamento parou a cidade, foi todo permutado. Olha que legal. Todo permutado ganhava as coisas. Então, assim, eu fazia muito permuta, que eu tenho família cigana, eu sou, né, também tenho raízes indígena e cigana. Imagina, os dois misturaram, das duas bisavós. E uma era de ligação indígena e a outra era cigana mesmo. Legal. E eu digo que eu trago todos esses, por isso que eu falei a história de viajar, de sair, tudo, para mim eu preciso para alimentar a alma também. E aí, mas seria ótimo, né? Se tudo fosse assim no escambo, seria maravilhoso, mas não é. É um tipo de escambo, só que diferente, né? Então, exige mais um pouquinho, né, de percepção. Né, então não fiquem presos a isso. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Paulo, o que acontece energeticamente quando alguém trabalha em algo que não ama, só pelo dinheiro? Adoece. Ou burnout da vida, depressão, síndrome do pânico, síndrome do domingo, né? Que chega do domingo a pessoa já está desesperada porque amanhã é segunda. Adoece, gente, emocionalmente, fisicamente. Adoece. Se você pudesse dar um conselho prático para quem quer prosperar em todas as áreas da vida, qual seria esse? Primeiro de tudo, perdoe a si mesmo e aos outros. Se você tiver alguma pendência, perdoar, solta. Agradeça o tempo inteiro, tudo, até o que é ruim. Até o que é ruim, porque a Bíblia fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E dito isso, você começa a ver a vida de algumas, eu vou falar assim no extremo, né, agora, tipo, mães que perdem filhos. Para mim, acho que é a pior dor do mundo. Deve ser, espero nunca senti-la. Mas tem mães que fazem algo com essa dor. Criam uma ONG, vai ajudar não sei aonde, em nome do filho. Então, assim, o que eu faço com a dor? Porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Então, quem vive na sofrência não prospera. Quem não perdoa não prospera. Quem sente culpa não prospera. Antes de tudo, perdão, gratidão e muito, muito amor. E é o amor, decisão, mandamento. Não é o amor, sentimento que eu tô falando. É amor, decisão, decida. Eu vou amar. Até Jesus falava, vocês acham que amar quem ama vocês? Até os gentios, quer dizer, até os outros, qualquer pessoa,
faz isso. O que eu digo para vocês é: amem os vossos inimigos, ama quem te persegue. Aí a gente conversa. Pensa que é fácil? Não, é uma decisão. Então, amor, gratidão, perdão. Se você não tá nessa caminhada, vai ser difícil prosperar. Não tem fórmula. Tipo assim, ó, compra o meu curso e tu vai prosperar. Mentira! Quem vai ficar próspero é a pessoa que você tá pagando o curso. Concordo. Só compre cursos que vão te transformar como pessoas. Eu falo isso em todos os meus cursos, para meus alunos no meu canal. Eu falo, se tu comprar algo ou assistir alguma coisa minha que não tenha te transformado em zero, eu falhei. E se eu falei contigo, eu te devolvo meu dinheiro. O que você me pagou. Porque o objetivo é transformar. Todos os dias a gente pode melhorar um pouquinho que seja. Sim. Como 3, 2, 1, como o Quantic Desperte pode... Peraí. 3, 2, 1. Peraí, Paula, tá. Um instantinho, deixa eu vir aqui, que é pra gente já ir finalizando. Peraí. Paula, como o Quantic Desperte pode ajudar as pessoas a acessarem esse estado de abundância, já que você falou agora de como você trabalha, de como você traz essa conexão? Olha, através de todos os meus conteúdos, você vai ver que vai te voltar para a tua verdadeira identidade, porque tudo é uma questão de identidade, você descobrir quem você é. Uhum. Tem os cursos, tem cursos gratuitos no site, tem todos os conteúdos que eu faço, sejam curtos, sejam conteúdos, tem mais de 3.600 vídeos ali gratuitos no YouTube para você maratonar Netflix ali. Tô competindo com Netflix. Em várias playlists de tudo que você possa imaginar. E o que vai mais contribuir com a tua vida, pode ter certeza, é o autoconhecimento, você descobrir quem você é e ver o poder que existe dentro de você. O quanto você pode contribuir. Se você tá nessa terra ainda, porque a gente podia não ter acordado hoje. Simplesmente, não importa se está saudável. Quantas pessoas, e agora parece que tem um surto de pessoas que estão tendo infarto, AVC, mas muita gente está acontecendo isso. A gente poderia não ter acordado simplesmente, mas se a gente acordou, significa que tem algo muito importante que você pode fazer. E só você pode fazer, porque lembre-se que primeiro foi criado um propósito, para depois ser criado a sua alma, você. Então você foi criado por algo muito especial. Deus confia tanto em você que te mandou aqui para você cumprir esse propósito. E põe uma coisa na sua cabeça, aqui não é a sua casa. Você está em viagem. Você vai voltar para casa. Quando? A gente não sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30, 50, 100, não sei. Portanto, a Quantic Desperte, ela trabalha para colocar você na consciência de quem você verdadeiramente é. E você é muito, mas muito especial, muito poderoso. Se alguém disse para você que você não era nada, que você era pecador, de que se você fosse bom, você não estava aqui, eu, em nome de Cristo, venho te dizer, você é filho, filha, amado, amada, e tem uma missão maravilhosa para cumprir aqui na Terra. Não deixa que nada te tire essa certeza no teu coração. Que maravilha, maravilha. Paula, é tão bom te ouvir que eu ficaria aqui umas 10 horas ou 24 horas conversando, trocando com você. E você tem muito a agregar. Gratidão aí por sua disponibilidade, gratidão pelo seu carinho. E quem quiser acompanhar a Paula, eu vou deixar na descrição também os links para que você possa ir lá no Quantic Desperte e conhecer esse trabalho belíssimo que a Paula tem já de anos. Paula, gratidão por ter aceitado aqui o nosso convite. E te convido já para você ir lá no meu canal, terças-feiras, às 20 horas, tem um podcast lá, quando você puder, já me manda aqui o WhatsApp para você ir lá também contribuir com a gente.
Maravilha, maravilha. Vou sim, com todo amor, com todo carinho. Paula, muita luz. Amém, gratidão. Beijo, gente. Pois é, tivemos aí essa presença tão incrível, a Paula, né, por falar, né, Paula falou também de gratidão e nós estamos aí com o nosso livro Magia da Gratidão disponível para você também aderir. E são práticas de 21 dias para você encontrar esse estado, né, de gratidão, trazendo mais vida, saúde, felicidade. 21 dias de transformação onde você vira a chave para você encontrar essa consciência. E claro, eu digo que depois que você fizer a gratidão, aí você parte para algo que é importante também. O pessoal fala, tem a ver com dinheiro, tem a ver com estado de gratidão. Agora, se você quiser, por exemplo, organizar as suas finanças, aí eu recomendo que, aqui, olha, Carol me ensina finanças e investimento. Metodologia inédita e exclusiva para você aprender como investir de forma simples. A Carol ensina ali no seu curso. É um curso transformador. Até neurociência ela traz a visão também da neurociência para você aprender a se colocar de forma onde você possa se ajudar, o seu mental possa te ajudar a organizar as suas finanças e saber onde investir, tá? Carol me ensina finanças e investimento. Eu vou deixar aqui abaixo o link para que você possa também adquirir. E nos siga em nossas redes sociais, no nosso portal, para você ficar por dentro. Inclusive, essa matéria também vai estar lá em nosso portal da Paula. Você segue lá, ou melhor, vai lá no frankmenezes.com para você poder ficar por dentro de tudo que acontece. Olha, existem portais que falam só de coisa destrutiva, o nosso fala de coisas boas, ou seja, que elevam a alma. Então, você vai lá no nosso portal frankmenezes.com para você ficar por dentro também de assuntos pertinentes que pode evoluir a tua alma. Aproveita para dar o seu like, curtir o nosso canal e eu te pergunto, você já fez alguma prática técnica de ativação de prosperidade ou até mesmo de lei da atração e não deu certo? Você já conseguiu perceber por que não deu certo? Comenta aqui embaixo que vai ser importante para a gente poder trocar um pouco sobre isso. E eu te desejo muita vida, saúde, felicidade, caminhos abertos e até o próximo vídeo.